Nessa palestra a seguir, vocês conhecerão casos reais de como algumas indústrias aplicam CRM na prática para enriquecer sua visão sobre os consumidores e aumentar a lealdade deles em relação à marca. E para apresentar sobre esse assunto, o nosso próximo palestrante ele é professor de pós-graduação na PUC Minas e na Fundação Dom Cabral. Além disso, ele também é graduado em comunicação, com pós-graduação em gestão estratégica e mestrado em ciências sociais. Ele é palestrante recorrente aqui dos eventos do E-Commerce Brasil, aparece em vários eventos de varejo e transformação digital. Por favor, a gente recebe com uma salva de palmas o Pedro Ivo Martins, o sócio-diretor da Dito. Obrigado, Pedro. O palco é todo seu, viu? Boa palestra. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos que estão aqui, gente. Boa tarde. Valeu, pai. Obrigado. Tudo bem com vocês? Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui. Almoçaram direitinho? Vocês estão sentindo agora, gente? Isso não tem nada a ver com a palestra, não, tá? Chama-se alcalose pós-prandial. Alguém já ouviu falar nisso? Já ouviram? Não? Alcalose pós-prandial. Alcalose pós-prandial significa... Alcalose vem de alcalino, ou seja, quando o nosso sangue fica básico, e pós-prandial é pós-almoço. O que acontece depois do almoço? O nosso sangue fica alcalino. Quando o sangue fica alcalino, porque toda a acidez foi desviada para o estômago, para fazer a digestão, e ele passa no cérebro alcalino, o nosso cérebro entende que é aquele momento de descansar. Por isso que dá esse soninho aí, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. Se alguém tiver sono, eu vou tentar trabalhar aqui para que isso não aconteça, mas se alguém tiver sono, o melhor jeito de fazer isso passar é levantar para você avisar ao seu cérebro que o seu corpo não pode, naquele momento ali, desligar, porque senão ele vai cair. Então, fiquem à vontade para levantar. Ao longo da palestra eu vou entender, não vou achar ruim, tá, gente? Isso nada a ver com o assunto, gente, mas acho que é importante, conhecimento super útil para vocês conversarem no boteco depois que saírem aqui do evento. Eu estou aqui hoje para falar sobre estratégias avançadas de relacionamento direto entre a indústria e o cliente, entendendo esse como um tema que foi encomendado pelo E-Commerce Brasil, específico para esse evento e para o público que está aqui. Acho que a apresentação aqui já foi feita, Meu nome é Pedro Ivo. Lá na empresa a gente tem 9 Pedros, então fiquem à vontade para me chamar só de Ivo, porque Pedro não tem como chamar lá, porque senão 9 olham, é um problema sério. E eu, além de sócio da Dito, nós somos uma empresa de tecnologia para a CRM. Hoje atendemos pouco mais de 250 marcas de médio e grande porte aqui no Brasil, muitas delas indústrias. Eu também sou professor nas horas vagas, que eu não sei quais são, ali de pós-graduação na PUC e na Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios, onde eu leciono uma disciplina de CRM. Então, essa é a minha vida, eu penso muito sobre isso, estudo muito sobre isso há alguns anos, e acho que tem alguma coisa para compartilhar aqui com vocês. Vou começar, gente, falando um pouco do D2C. Isso vocês sabem, alguns palestrantes, inclusive, já trouxeram alguns dados aqui sobre a evolução desse mercado. Esse é um dado do eMarketer, falando da evolução das vendas D2C nos Estados Unidos. O que a gente vê aqui é um crescimento muito grande. Esse ano, a tendência é que a gente tem aí um crescimento de 13% em relação ao ano passado lá no mercado americano. Aqui no mercado nacional não tem tantas informações, tantos dados. E o interessante é que as marcas estabelecidas e não as nativas digitais são responsáveis pela maioria desse crescimento. E D2C, gente, vocês sabem melhor do que eu, ele tem muitas vantagens. Ele passa pelas vantagens relacionadas à margem, à independência, à autonomia em relação ao revendedor, também ao controle sobre o discurso, sobre a marca, a construção disso, mas nunca foi só isso, gente? Isso é muito legal, isso é muito bacana, ter um canal próprio, poder trabalhar uma margem melhor, mas ninguém que faz D2C faz só por causa dessas 3 coisas. Tem um algo a mais, e é esse algo a mais que a gente vai trabalhar aqui hoje. E esse algo a mais, gente, tem muito a ver com a teoria de diferenciação das empresas no mercado. Isso vem desde
meio do século passado, quando Kotler escreveu o primeiro livro, né, dele, Administração de Marketing, e ele falava que qualquer empresa no mercado, independente se indústria, varejo, qualquer segmento, ela precisa ter uma dessas três coisas aqui muito bem desenvolvidas, né, e ser como um diferencial competitivo. E essa teoria foi atualizada, eu vou trazer aqui para vocês a versão mais atual. A primeira forma de uma empresa se diferenciar no mercado é essa aqui, ela ter o melhor preço, né? São aquelas empresas que batem principalmente nisso. Quando a gente vai ver um anúncio da empresa, ela fala, preço é tudo, né? Vem cá, eu banco todo mundo. Essa é a primeira forma de diferenciação. Eu abaixo o meu preço e entro no mercado guerreando por preço. É um jogo difícil, é um jogo de bolso fundo, nem todo mundo aguenta esse jogo. Muitas empresas já quebraram, inclusive, por conta disso, né? Por tentarem operar, né, no 0 a 0 ou até no vermelho durante um tempo, acreditando que iam ganhar mercado para depois sim, né, dominar e aí ter margem, né? É um jogo difícil, né, como eu falei, nem todo mundo sobrevive a ele. A segunda forma de uma empresa se diferenciar no mercado, gente, é essa aqui, ela ter o melhor produto, né? E tem várias empresas que se posicionam no mercado, não quer dizer que tenham o melhor produto mesmo, mas pelo menos se posicionam dessa maneira. Quando a gente vê a Apple, ela está muito em cima disso, né? Ela nem chama o smartphone dela de smartphone, é um iPhone, como se fosse uma outra categoria. O grande problema dessas duas maneiras de diferenciação, gente, é que, de forma geral, a gente sempre vai ter concorrentes tentando abaixar o preço e jogando lá embaixo para comprar mercado, e, por outro lado, se a gente for para o melhor produto, o iPhone é o melhor smartphone do mercado? Talvez já foi. Hoje é ainda? Não sei. Tem gente que é Apple lover e acredita piamente que sim. Tem gente que acredita que não, né? Então, de alguma maneira, a corrida tecnológica, né, e a popularização da inovação fazem com que seja difícil a gente ter uma diferenciação por produto. Eu ontem estava conversando, inclusive, abrindo um parênteses bem rápido, com o Rogério Nogueira, ele é CMO da Polishop. E ele falou, Ivo, há muitos anos atrás, quando a gente lançava uma Air Fryer, as pessoas só encontravam a Air Fryer na Polishop. Era o único lugar onde tinha uma Air Fryer. Ou seja, era o melhor produto, ele colocava, inclusive, um preço alto pela Air Fryer. Hoje em dia, quando ele coloca um produto novo no mercado, daqui a 3 meses, às vezes 3 semanas, já tem alguém copiando, né? Porque a China está aqui muito próxima da gente. Então, se diferenciar por produto, gente, tem se tornado cada vez mais difícil. Qual que é a terceira via de diferenciação? Essa aqui, ó. Kotler chamava isso de nicho, e tem um livro mais recente que chama The Discipline of Market Leaders, que chama isso de Customer Intimacy, ou intimidade com o cliente. O que significa isso na prática? Eu conheço muito bem o meu cliente e, por isso, eu ofereço a melhor solução para ele. É a mais barata? Não. É a melhor? Não. Mas é específica para um tipo específico de cliente. Ou seja, eu crio uma experiência relevante para um tipo específico de cliente, personalizada. Essa é a terceira forma de diferenciação de uma empresa. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque se a gente está falando aqui de D2C, de alguma maneira, a gente está buscando não só margem, não só autonomia, ter um canal direto, mas a gente está buscando principalmente isso aqui, ó. As marcas que entram no D2C, elas enxergam isso como um valor, como um diferencial. Entender diretamente o cliente e não ficar na mão de um intermediário para que a gente tenha informação sobre essas pessoas que lá na ponta estão comprando o meu produto ou o meu serviço. Agora, é conhecimento sobre todos os clientes? Também não. É o entendimento dos melhores clientes. E para a gente fazer o entendimento dos melhores clientes, gente, existe uma metodologia chamada RFM, ou RFV, como foi traduzido aqui para o Brasil. Essas 3 letrinhas significam, né, 3 características, 3 dados que a gente vai levantar sobre a nossa base de clientes para entender quem são os melhores. O R significa recência, ou seja, quem são os meus clientes que compraram mais recentemente comigo. A letrinha do meio, o F, vem de frequência,
ou seja, qual que é a média de compras que um cliente faz comigo ao longo de um ano. E a terceira letrinha, o M ou o V, é de valor monetário, ou seja, quanto que esse cliente gastou comigo já. E através dessas três informações, gente, que a gente pode levantar, qualquer um aqui pode levantar sobre a base de clientes de vocês, a gente consegue fazer isso aqui, ó, a divisão da base de clientes em 10 grupos de acordo com a recência, a frequência e o valor monetário. E por que a gente vai fazer essa divisão, gente? Para entender e tratar de forma diferenciada cada grupo. Vou mostrar para vocês um desenho amplo aqui da RFM, já plotada num gráfico, né, para a gente poder entender muito bem como é que funciona isso. Eu tenho ali, ó, no canto direito superior, em verdinho, onde está escrito Champions. Quem são os Champions, gente? São os nossos melhores clientes. São aqueles que têm a menor recência, a maior frequência, compram muitas vezes, e o maior valor monetário gasto. Ou seja, são as pessoas que mais geram receita para as nossas marcas. Eu posso tratar essas pessoas do mesmo jeito que eu trato aqui os meus recent customers, pessoas que compraram pela primeira vez comigo? Não. Eu devo tratá-las de maneira diferente. E no D2C, são essas pessoas que a gente vai tentar entender o perfil delas. São elas que, né, claro que a gente relaciona com todos, mas se a gente quiser focar em alguma coisa, a gente vai entender quem são os campeões. São os nossos clientes dos sonhos, né? São aquelas pessoas que têm, como eu falei, uma frequência alta, um valor monetário alto e uma recência baixa, ou seja, compraram há pouco tempo. E essas pessoas, gente, elas não só merecem uma atenção especial nossa no relacionamento, e a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre como comunicar com essas pessoas, mas são elas que a gente tem que entender o perfil. São homens, são mulheres, estão nas capitais, estão no interior, são novos, são velhos, fazem parte de qual classe? Porque, de forma geral, se eu quero, né, usar essa informação para alguma coisa, gente, essas pessoas aqui, elas geram a maioria da receita das empresas. Ou seja, eu preciso entender quem elas são, inclusive, né, para direcionar a minha produção, para pensar, né, se eu for uma marca de moda, na nova coleção que eu vou lançar, se eu for uma marca de cosmético, também no novo produto que eu vou lançar, para entender, né, de dentro da base, com todas as informações de um censo, quem são aquelas pessoas que merecem a minha atenção. E tem um segundo grupo aqui também, gente, que vem logo em seguida ali na RFM, que são os consumidores leais. Não são os campeões, eles estão logo ali do lado, naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui também a gente pode ter bons insumos para poder direcionar uma estratégia, né? Ou seja, são clientes que estão satisfeitos, eles têm uma frequência alta, gastam muito com a gente e podem, em algum momento, serem transformados em clientes campeões, desde que a gente faça um bom trabalho com eles aqui. Eles dificilmente vão trocar a marca porque eles já são ali, de alguma forma, foram trabalhados para se tornarem leais. E muito importante dizer, gente, eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui, lealdade é diferente de fidelidade. Né? Muitas vezes a gente usa essas duas palavras como se fossem sinônimos, e existe uma diferença básica, né, entre o que a gente chama de fidelidade reativa e lealdade ativa. Na fidelidade reativa, que é uma ótima estratégia também, a gente está fazendo algo de maneira ativa, ali, né, impactando o consumidor com alguma coisa para que ele continue comprando comigo. Ou seja, eu posso dar um desconto para ele, eu posso dar um ponto, posso dar um brinde, posso dar alguma coisa. É uma estratégia que funciona muito bem. Agora, a lealdade ativa é aquela em que o consumidor continua comigo, independente de eu colocar algum artifício, né, para que ele continue comigo. Fechando parênteses bem rápido, acho que é importante pontuar isso. À medida que eu entendo quem são os meus melhores clientes, eu vou começar a fazer algumas perguntas para entender quem são essas pessoas um pouco mais a fundo. E tem 7 aqui que eu considero que são o ponto de partida para a gente começar a entender essas pessoas. O primeiro dado é quem são esses clientes. Aqui eu vou trabalhar principalmente dados demográficos, né? Gênero, localidade e por aí vai. Tem alguns exemplos aqui, a gente pode até pensar
em profissão, time que torce, né? Dados de cadastro, desde que a gente peça essas informações. E o consumidor, gente, por incrível que pareça, ele está disposto a nos dar informações. Basta que a gente peça e use bem essas informações. O consumidor ele não dá informação quando ele sabe que aquela informação vai ser usada, né, para chateá-lo. Então, por que vocês todos aqui, inclusive eu, em algumas marcas, a gente dá o e-mail errado, dá o telefone errado? Porque a gente sabe que logo depois a marca vai começar a chatear a gente. Então, se a gente também, né, começar a usar bem essa informação, as pessoas estão dispostas a trocar esse dado por um melhor tratamento, por um tratamento personalizado. Segunda informação, além do quem é o cliente, o que esse cliente já comprou comigo? Quais são os produtos? Quais categorias? Né? Qual o tipo de preço que ele já pagou para mim? Ele costuma comprar só preço baixo, preço alto? Quem é esse cliente em relação ao comportamento de compra? Né? Para a gente entender de novo qual que é o perfil. Terceira informação, e aqui já tem uma, né, que eu comentei já, relacionada à recência. Quando que esse cliente comprou pela última vez? Ele comprou há 10 anos atrás ou ele comprou há uma semana atrás? Eu não posso tratar essas duas pessoas da mesma maneira. Ou seja, essa é a informação que vai me ajudar também a direcionar a minha comunicação, o meu relacionamento com cada um desses clientes. Quantas vezes esse cliente já comprou? O famoso dado da recência. O cliente que comprou uma vez, ele pode ser tratado da mesma maneira do que o cliente que já comprou 100 vezes? Não, são pessoas diferentes. A que comprou 100 vezes já tem uma relação muito diferente com a marca do que aquela que está comprando pela primeira vez. Quanto que esse cliente já gastou? Ele já gastou 100 mil reais ou 100 reais? Posso tratar de novo da mesma maneira? Não, são pessoas diferentes. Há um tempo atrás, uma marca que nós atendemos, ela estava lançando uma nova linha de joias. E aí ela fez, né, uma análise do RFM aqui e falou, olha, nós vamos dar um cupom de R$1.000 para um grupo de clientes. Falei, mas e aí, vocês vão botar uma compra mínima? Né? Ah, pode gastar os 1.000, mas tem que comprar 10 mil. Eles falaram, não, esse grupo não precisa. É só a gente dar os R$1.000 que a gente sabe que eles vão na loja e vão comprar mais. Falei, pô, arriscado, né? As pessoas podem ir lá, só gastar os 1.000 e a gente não ganha nada. Mas quem que eles selecionaram? Só quem tinha comprado mais de 100 mil reais nos últimos 12 meses. O que aconteceu? Essas mulheres ganharam um cupom de R$1.000, isso tem mais ou menos uns 4 anos. Foram na loja e compravam 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Olha só. O que acontece se a gente pegasse esse nicho, esse grupo, e desse um cupom de 100 reais, gente? Elas iam pegar isso, ia rasgar, e ia falar assim, oh, essa marca não me conhece, né? Eu já gastei mais de 100 mil reais lá, ela está me dando um cupom de 100, não vale a pena. Então, né, a gente discute muito, né, Ferrari? Como é que a gente pode achar os gatilhos certos para cada grupo de pessoas? Está ali sentado, gente, na minha frente aqui, ó, um dos caras que mais entende de cashback no Brasil. E ele já me falou, pô, o cashback não pode ser genérico. Né? Não adianta a gente fazer cashback genérico, tem que, né, pensar em cada grupo. Onde esse cliente já comprou, gente? Ele comprou no meu site, ele comprou na loja física, qual o vendedor que atendeu e assim por diante. Qual foi a plataforma que ele usou para poder fazer a compra comigo. E, por fim, qual é o interesse desse meu cliente? Hoje, já existe tecnologia no mercado para nos dizer, em plataformas digitais, seja app, seja e-commerce, por onde que essa pessoa está navegando no meu site. O que ela buscou? Qual categoria que ela visitou? O que ela selecionou e colocou no carrinho? Então, é importante a gente entender o chamado interesse implícito para que a gente possa saber como tratar essa pessoa também. Ou seja, com essas 7 informações, gente, a gente pode começar a entender quem é o nosso cliente e, de preferência, quem são os nossos melhores clientes. Né? Porque é esses que a gente quer mirar, tanto para poder relacionar de maneira diferenciada, mas, como eu já falei também, para que a gente possa direcionar, inclusive, a produção para atender essas pessoas. Afinal de contas, elas é que gastam mais comigo. Isso tudo tem a ver, gente, com o último conceito que eu quero passar aqui,
que é o conceito da gente entender, né, o para que serve o nosso produto, o para que serve o nosso serviço, qual que é o sucesso que o meu cliente busca ao comprar aquele produto. E tem um exemplo muito claro que eu gosto de trazer, que é de academia. Quem aqui paga academia, gente? Estou perguntando quem vai não, tá? Só quem paga. Quem aqui vai na academia mesmo? Aí todo mundo abaixa a mão. Né? Na academia, vocês, né, todos que levantaram a mão, de acordo com a minha estatística aqui, 54,2% das pessoas que estão aqui, vocês vão com um objetivo. E geralmente, quando a gente chega na academia, esse objetivo é perguntado. Ou a gente vai na academia para emagrecer, ou a gente vai na academia para ficar forte, ou a gente vai na academia para melhorar a nossa saúde. Eu estou com colesterol alto, comecei a frequentar a academia, porque o médico me recomendou. E tem um quarto objetivo aqui, um plus, né, que é conhecer pessoas. Tem gente que vai na academia para isso também. Né, é um bônus que vem nesse pacote aqui. Desde o primeiro momento em que você entra na academia, o personal te pergunta lá, qual que é o seu objetivo? E ele vai montar a ficha de acordo com o seu objetivo, certo? Lá é perguntado, gente. Na maioria das empresas que eu conheço, isso não é perguntado. Qual que é o objetivo do meu cliente ao comprar uma blusa? Qual que é o meu objetivo ao cortar o cabelo? Sempre tem um objetivo. O objetivo não é fazer a compra. Quando eu comprei essa camisa aqui, não era para cobrir o meu corpo, gente, era para ter o Ivo mais bonito. Esse era o meu objetivo. E se a gente, né, faz uma investigação um pouco mais profunda do grupo dos campeões que estão comprando mais comigo, de qual é o objetivo deles ao comprar o meu produto, a gente começa a entender o que vai ser relevante para essa pessoa ao longo de um processo de relacionamento com a marca. A pessoa está comprando aquele produto para quê? E aí, entendendo qual que é o objetivo fim daquela pessoa, né, que é, no caso de academia, emagrecer, ficar forte, ou melhorar a saúde, ou conhecer pessoas, eu posso agregar informações, conteúdos, para ajudar aquela pessoa a chegar nesse objetivo. E aí eu gosto de usar uma metáfora aqui, gente, para terminar, que eu acho que é legal para exemplificar isso de novo, além da academia. Todo mundo conhece esse cara aqui? Está famoso agora com o filme, né? Não pode falar nenhum nome, porque, né, quem conhece o Mário fica parecendo aquela piadinha, né? Mas não é não. O Mário começa o jogo assim, gente, pequenininho. No meio do jogo, o que ele acha? Isso aqui, ó. Lembram? Alguém lembra o que essa florzinha fazia, gente? 3 coisas que ela fazia. Isso. A florzinha fazia o Mário ficar grande, ficar invencível e jogar a bola de fogo. Na minha época do jogo, era tão ruim o gráfico, eu achava que ele cuspia fogo. Mas era... Agora, depois que veio, né, mais recente, eu descobri que ele joga a bola de fogo. O que é o Mário, gente? O Mário é o nosso cliente. O que é a florzinha? A florzinha é o nosso produto. E se a gente entende que o nosso produto é um meio para que o nosso cliente atinja um resultado, a gente começa a compreender o porquê da coisa. Vocês lembram do Simon Sinek? Comece pelo propósito, comece pelo porquê. Esse é o comece pelo porquê, gente. Por que o nosso cliente compra o nosso produto? Por que o nosso melhor cliente compra o nosso produto? O campeão. O que ele está querendo alcançar com aquilo? Qual que é a consequência? Porque a verdade da vida, gente, é que as pessoas, elas não compram produtos. Elas sempre compram melhores versões de si mesmas. Qual que é a melhor versão do nosso cliente? Qual que é a melhor versão do nosso melhor cliente, do nosso campeão? Enfim, pessoal, a partir disso, entendendo qual que é o objetivo do meu cliente, o que é sucesso para ele, aí sim a gente consegue começar a montar, né, um relacionamento, uma régua de comunicação, uma forma de, né, conversar com esse cliente de maneira que seja relevante para ele. Porque muitas vezes a gente pensa só na gente. O que é relevante para mim? É girar um estoque, é fazer esse lançamento desse produto aqui. Isso é relevante para o cliente sempre? Isso é relevante para o cliente eu falar de um produto meu um dia depois que o cliente acabou de comprar comigo? Ou não? O que eu vou fazer no dia seguinte, gente? Me coloco no lugar do cliente para entender, poxa, ele comprou. E agora?
Não, vou botar ele lá, ó, vou começar a mandar e-mail para ele todo dia, uma hora ele vai comprar de novo. Essa é a mentalidade da maioria das empresas, né? É fazer o chamado marketing genérico. Agora, se eu me coloco no lugar do cliente, entendo o que é sucesso para ele, aí eu posso começar a pensar em conteúdos que sejam relevantes. Poxa, vou mandar uma mensagem para ele falando, bem-vindo à minha marca, primeira vez que você está comprando aqui, quero te apresentar o tanto que a minha marca é legal, a história dela. E aí, assim por diante, gente, mandar uma pesquisa de satisfação. O cliente está satisfeito, ele comprou, ele é um campeão e ainda está com um NPS alto, puxa, esse cara eu preciso entender o que eu estou levando para ele de diferencial, porque eu quero replicá-lo, né? Eu quero usar essa informação para direcionar a minha estratégia. Eu vou mandar um conteúdo. Que conteúdo, gente? A pessoa comprou uma blusa, como é que ela cuida da blusa dela? Como é que ela lava a blusa? Né? A Tilly Beans, que é um cliente que a gente atende, ela manda dica de como limpar o óculos. Aí o pessoal, à primeira vista, fala assim, poxa, mas ao limpar o óculos bem, a pessoa vai comprar menos óculos. Pô, gente, esse é um pensamento, né, muito limitado. Né? À medida que a gente engaja uma pessoa com conteúdos que sejam relevantes para ela, ela escolherá essa marca depois, da próxima vez que ela for comprar um óculos. E assim, por diante, até a gente chegar no momento de incentivar uma segunda compra. Né? Engajei. Poxa, está na hora da pessoa comprar de novo? Passaram-se 30 dias, 60 dias, 90 dias. O intervalo entre uma compra e outra, gente, a recência vai variar de acordo com cada marca. Né? Eu estava conversando esses dias com um laboratório químico, né, que, inclusive, eu sou o cliente, eu compro uma vitamina deles. E a vitamina vem com 60 cápsulas, eu tenho que tomar uma por dia. Então, não adianta ele, depois que eu comprar, né, o pote, uma semana depois já vai falar, oh, compra outra aqui. Não vou comprar. Pode me botar o preço que for lá, não vou comprar. Só vou comprar lá, né, no 55º dia, para quando acabar a minha eu já ter uma outra lá em casa. Então, entender esse intervalo entre compra e recência é importantíssimo para que a gente possa atuar, não é comunicar com o consumidor só lá na frente, não, né? É engajar ele ao longo desse tempo para que, quando for o momento certo, aí sim, eu incentive uma segunda compra, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Ou seja, aqui o pensamento está muito mais, né, no como eu posso ajudar o meu cliente a chegar a um determinado resultado, alcançar no sucesso, e não no que eu preciso vender. Acho que esse sempre foi o porquê do D2C, não só como um canal de venda, mas para a gente possa entender um pouco mais a fundo como fazer isso aqui na prática. Gente, é isso que eu tinha para provocar vocês aqui nesses 25 minutos. Espero que seja útil para todos. Quem quiser depois ter acesso a esse material, só me mandar uma mensagem ou me marcar lá no Instagram, @PedroIvoMB, que a gente pode continuar essa conversa. Para quem tiver alguma pergunta, a gente ainda tem 1 minuto pela minha contagem aqui. Obrigado, viu? Tudo bem? Beleza? Me chamo André, eu trabalho numa seguradora. Eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente vende serviço, a gente não vai ter um RFM num curto período. Como é que você sugere a gente calcular um período que seja bom para a gente pegar os melhores clientes? Porque o cara contratou um seguro e não vai voltar e contratar novamente. Então, qual que é o tempo que você acha que dá para a gente calibrar, para a gente entender que esse é o nosso melhor cliente, que a gente deve trabalhar em cima dele? Você tem toda a razão. Depende muito do tipo de negócio. No varejo como um todo, quando a gente tem uma recorrência um pouco maior, de 2, 3 vezes por ano, o padrão do RFM é trabalhar 12 meses. Ou seja, quantas vezes esse cliente veio aqui, quanto que ele gastou nos últimos 12 meses. Mas se a gente tem um negócio em que, né, o cara fez só uma compra nos últimos 12 meses, que, pelo que eu estou entendendo é o seu caso, a gente tem que pegar um outro dado, né, é o chamado LTV, ou Lifetime Value, para entender, poxa, esse cliente costuma ficar comigo durante 5 anos, então eu vou expandir o meu RFM aqui para tratar um período um pouco maior. Mais alguma pergunta, gente? Ali. Dá tempo? Já zerou ali. Mais um. Sempre tem mais um. Tudo jóia? Beleza? Cara, minha dúvida é mais a respeito de, talvez, uma documentação. Por exemplo, quando a gente já está nesse processo de criar réguas de relacionamento, chega uma hora que a gente revisitar isso e
começar a otimizar isso, fica um pouco mais complexo, porque você já se perde onde está. Como que vocês fazem isso dentro do negócio de vocês? Vocês criam uma documentação para poder organizar isso? Como que... Você fala dentro da ferramenta mesmo? Da ferramenta ou de uma documentação de clientes de vocês, como vocês costumam deixar isso organizado, a ponto de, cara, a gente entende que essa régua vai até aqui, essa está ali, essas duas estão no mesmo período? Geralmente, né, eu não sei das outras ferramentas, mas né, dentro da Dito, isso é organizado na própria ferramenta, para a gente entender quais réguas estão ativas, qual que é o resultado que elas estão gerando, onde que o cliente está parando no meio da régua, onde que ele está continuando, para facilitar justamente essa manutenção. Porque levar isso para fora, né, talvez seja o que você está comentando, vou montar uma documentação externa aqui para ver as minhas réguas. Pode ser feito, mas só dificulta, né, porque aí você tem que consultar externo, depois entrar lá, fazer a mudança. Se isso estiver dentro da própria ferramenta, e acredito que outras ferramentas também tenham isso, fica muito mais fácil fazer essa calibração. E aí o que eu recomendo é fazer a calibração não só pelos dados de interação com as campanhas, né, que é entrega, abertura, clique, mas principalmente com base na receita que cada régua está gerando, né, na conversão daquilo. Né, a gente está falando aqui de compra, né, ou seja, não adianta só eu ter clientes ali que estão abrindo meu e-mail, tá maravilhosa essa régua, está todo mundo abrindo, mas e aí, está gerando alguma venda mesmo? Isso que interessa no final das contas. Então, ter um modelo de atribuição também, que a gente consiga enxergar, né, as compras geradas pelas réguas, acho que é importantíssimo. E importante dizer também, gente, modelo de atribuição que não se baseie simplesmente no last click. A gente está falando aqui muito de e-commerce, o e-commerce tem essa prática de trabalhar com last click, cliquei no e-mail e comprei. Pô, essa é uma visão, mas na minha visão é uma visão limitada, porque tem muitas pessoas que são impactadas por réguas, acham aquilo bacana, depois entram lá no site e fazem uma compra dentro do que a gente chama de janela de atribuição. Eu acho que esse que é o modelo ideal para a gente conseguir ver o resultado de cada uma dessas estratégias aqui de CRM. Mais uma vez. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais uma salva de palmas para o Pedro Ivo aí.